Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa As Ideias e Debates. Hoje nós vamos falar sobre mulher e tecnologia. A pandemia aumentou ainda mais a diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Isso aconteceu ou acabou diminuindo? Bom, é disso que nós vamos conversar. Para essa conversa eu recebo Sofia, que é CEO, executiva-chefe de operações. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Também vamos conversar com Fabiana Ucos, que é gerente de atendimento ao cliente. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, para começar, então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a mulher na tecnologia, né? Por muito tempo, os homens dominavam essa área, e a mulher precisou lutar bastante para conseguir o espaço dela, né? Primeiro, então, a Sofia traz para a gente a percepção desse mercado e a mulher na tecnologia. Então, está mudando muito, né? Mas é verdade o que você está falando. Estudei economia e tecnologia, então são duas coisas mais as finanças que eram muito mais associadas ao mundo dos homens. Hoje está mudando muito, também tem que ver com a criança, que é diferente a maneira de interpretar se elas têm que estar associadas à tecnologia, matemática, engenharia, ou somente uma coisa mais humanística, como era antes, não? Está mudando, mas é verdade. Mais ou menos estudei tecnologia na NYU, em Nova York. Éramos duas mulheres, faz 20 anos, duas mulheres de 100 homens, mais ou menos. E para a economia éramos 20 mulheres e 100 homens. Então a combinação era tremenda, né? Mas também ajudou a que você tem que ir procurando o seu lugar no mundo, né? Agora está abrindo muito mais portas, mas é verdade, tem uma diferença muito grande. Fabiana, sua percepção também? Realmente. Sim, eu acho que é muito interessante o que a Sofia trouxe, porque realmente é isso, né? A gente vê muito essa participação das mulheres que vem tentando se posicionar e aumentar a participação no mercado de trabalho enquanto a gente fala da parte de tecnologia. A Comscore traz alguns dados importantes, então quando a gente olha para um universo, né, de digital, a gente tem aqui mais ou menos, ele está muito equiparado. Então, eu tenho praticamente 50% do acesso do digital vem de mulheres e 50% do acesso do digital vem de homens. Mas nesse ponto é interessante a gente destacar que as mulheres elas estão consumindo muito mais tempo online do que os homens, né? Então, hoje a gente tem ali um engajamento maior na parte digital das mulheres em relação aos homens. E, inclusive, a gente tem algumas categorias que são acessadas majoritariamente pelas mulheres. Então, principalmente categorias como notícias, serviços financeiros, inclusive. A gente também tem algumas outras categorias, como, por exemplo, retail, né, ali os e-commerces, categorias relacionadas a lifestyle, então a um estilo de vida, à saúde, são categorias que hoje chamam a atenção porque elas são acesso majoritário de mulheres. Uhum. Sofia, fala um pouquinho para a gente como você foi para essa área, né, de tecnologia. Como você disse na sua formação, grande maioria ali homens e você ali na sala de aula. O que te chamou a atenção e também como vencer nesse mercado tão, né, masculino, pode-se dizer assim, não por falta de pessoas competentes, mulheres competentes não, mas às vezes abertura, né? Sim, é isso, e eu sempre gostei de uma maneira muito lógica de resolver a realidade, de democratizar os investimentos. Sempre achei, nos últimos anos, que a tecnologia
ajudava muito as pessoas a lograr objetivos democratizando o acesso em todos os sentidos, né? Nas finanças, no que eu faço, né? Então, eu sempre queria estudar um pouquinho mais para estar assim, poder dar a ordem às pessoas para a direção onde vai a companhia. Hoje, obviamente, eu não faço a programação da companhia, mas eu sou programadora também, das novas línguas agora de programação, né? Eu sempre tive um entendimento muito grande que a tecnologia era uma maneira de acortar diferenças e distâncias também. Então, não li muito se tinha homem ou mulher nas carreiras diretamente, fui para frente, isso é verdade, com um sorriso para frente. E você, Fabiana, fala um pouquinho para a gente dos desafios, né? E também de como você venceu todos eles. É engraçado que a Sofia comenta sobre essa área de programadores, né? É uma área realmente muito masculina, mas hoje a gente vê que as mulheres estão começando a programar, né? Estão começando a ter mais espaço nesse mercado e, inclusive, interesse por esse tema, né? Bom, eu venho também trabalhando na área de tecnologia já há alguns anos e acho muito interessante a forma como a gente vem se posicionando e ganhando força dentro do mercado, né? Hoje, na Comscore, por exemplo, existe uma grande diversidade de mulheres que ocupam cargos de liderança, né? E eu acho que, além disso, algumas iniciativas que são muito importantes, né, que aconteçam no mercado de forma geral e que hoje eu enxergo dentro da Comscore, também são grupos de trabalho que apoiam as mulheres, né, a criarem a compartilharem e criarem conteúdos, inclusive que são, no caso da Comscore, são liderados pelas nossas colaboradoras, né? Então, acho que é uma parte muito importante da cultura de uma empresa, enfim, que a gente tenha esse apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional, né, como mulher. Vamos falar um pouquinho da pandemia, né? Durante esse período, né, muitas pessoas precisaram trabalhar ali home office, era um grande desafio, se provou, né, que é possível, tanto que nós estamos gravando um programa agora, né, em home office ou, né, se vocês estão na empresa, mas à distância, né? Isso também pode ajudar as mulheres a trabalharem nessa área da tecnologia, já que para nós é diferente, né? Nós temos muito mais funções. Não dá só para trabalhar, a gente tem a função da casa, muitas vezes filhos, então é um acúmulo de funções, né? Sofia, o que você acha? Essa situação em que a pandemia, né, acabou ajudando, né? A gente tem que ver um lado positivo. Sim. En nossa empresa, as vendas aumentaram 400% na pandemia, né? 4 vezes. Obviamente, com todo o respeito que merece a pandemia, né? Mas foi uma companhia completamente digital, então as vendas foram para o teto, né? Mas isso aconteceu mais ou menos em praticamente todas as companhias tecnológicas, que eram 100% digitais. Então, falam que no mundo da tecnologia, que foi 5 anos, o que vai acontecer em 5 anos, aconteceu em 1 ano. Então, estou de acordo que é muito mais fácil para a mulher. Eu sou mãe de 3 filhos, e criei eles trabalhando, e é muito mais fácil trabalhar e depois, assim, fazer a coisa da casa, das crianças, etc. Mas não só é isso. A tecnologia habilita a mulher a resolver muito problema de uma maneira muito mais fácil. Não tem que ir hoje fazer as compras, pode pedir as compras por internet, né? Assim, tem muitos serviços que ajudam a não perder tanto tempo e poder ser muito mais eficiente. Isso se traslada, no caso da mulher, mais tempo para a família, para cozinha, o que você quiser, né? Fala para a gente também, Fabiana, o que você percebeu nesse período aí de pandemia? Exatamente, eu acho que esse ponto que a Sofia comenta exatamente sobre os 5 anos que vivemos nesse praticamente último ano, né,
muita coisa aconteceu de uma única vez, e acho que a gente passou a aprimorar a forma como a gente tem trabalhado, né, de casa, conciliando tudo, né? Então, acho que principalmente durante esse período pandêmico, onde foi preciso entender como a gente iria trabalhar de casa, entregar, né, tudo que é necessário e conciliar tudo isso com as tarefas, né, da família ali em tempo integral. Então, realmente, acho que é um desafio, continua sendo, mas eu acho que a gente vem enfrentando isso de uma forma muito positiva no final das contas. Sofia, você até comentou, né, o crescimento da empresa em que você trabalha, né, que foi muito grande, e praticamente todas as empresas de tecnologia, de uma certa maneira, foram beneficiadas nesse período, né, esse último ano e meio. As mulheres, elas tiveram um espaço? Foram contratadas mais mulheres nesse período? Acho que não. A nível global, sim que foi um problema, porque muitas mulheres perderam o trabalho. Porque tem uma outra parte da pandemia. Se você tinha criança pequena, tinha que fazer a escola por Zoom. Isso foi muito difícil para as mulheres, né? Então, elas tinham que escolher, tinham que passar o dia. Às vezes, muita mulher não tem vários computador, ordenador na casa, né? Tem um, dois, não é tão fácil, né? Estamos falando de mulheres em geral. Então, nesse sentido, sim, foi um pouco difícil. Mas sempre a tecnologia encontrou a maneira, eu acho, estou um pouco exagerando, porque não em todos os casos, né? Encontrou a maneira de fazer mais eficiente o processo. Isso acho que é positivo, sempre. Fabiana, sua opinião sobre isso? Concordo. Em termos de dados, né, de pesquisa, a gente não tem essa informação, mas realmente acho que é isso mesmo. Uhum. Ok, bom, vamos continuar então falando sobre os desafios, né, que as mulheres têm que enfrentar nesse mercado, né, esse mercado da tecnologia. Sofia, a formação, né, se fala muito de que um dos obstáculos dessa área da tecnologia, no geral, é a questão da formação, né, de ter pessoas realmente habilitadas, qualificadas para ocupar vagas. Tanto que, durante esse último ano, muitas vagas foram abertas, mas não foram ocupadas, mas por falta de qualificação. Fala um pouquinho disso. Como que você percebe isso? Isso aqui no Brasil? Isso acaba sendo uma tendência? Sim, eu acho que eu falei na primeira pergunta exatamente. Eu acho que é muito uma coisa muito cultural, que é como que a tecnologia ou tudo que tem que ver com as ciências mais duras é mais associado ao homem e não necessariamente. É muito necessário que as mulheres estejam na tecnologia, né? Então, é verdade, se você não estudou, não tem formação tecnológica, é muito difícil, porque é muito específico, não tem maneira de um pouquinho falar da coisa, tem que saber programação de certo tipo, etc. Então, o que precisamos é convencer a mais mulheres a começar a estudar tecnologia. O mais grato das reconhecimentos que fizeram sobre meu trabalho foi minha escola é só de mulheres, né? Então, eu apareci foto em todas as aulas falando Sofia estudou tecnologia. E para mim isso foi o mais lindo de tudo, porque com que uma mulher, uma dessas meninas estude tecnologia, era uma coisa muito boa, né? E convenci muitas, falo muito. Assim que tem que ver um pouco com uma categorização que já não tem sentido, uma vergonha que ainda estamos falando dessas coisas. Isso é verdade, né? Exatamente. Fabiana, o que você percebe aqui no Brasil em relação a isso, né? Em relação a essa formação para a área de TI no geral? Eu acho que é um ponto importante, né? E realmente a gente precisa olhar com mais força para isso. Tive algumas experiências, né, falando pela empresa, em conversar com alunos de algumas universidades que estão cursando
cursos, na verdade, mais relacionados a marketing e a informação em si, mas eu acho que é um ponto importante quando a gente traz essa conscientização que trabalhar com dado, extração de dado, o valor que o dado tem dentro do mercado de pesquisa e tudo isso é muito importante. Então, a gente tem feito muito esse trabalho também de, entre aspas, uma conscientização ou compartilhamento, né, de quão importante é a gente trabalhar com a questão de mulheres na programação ou com esse universo de dados, insights e etc. Então, eu acho que é muito importante, desde a parte da universidade em si, quanto os grupos, né, dentro das empresas que possam incentivar isso. Inclusive, eu acho que, né, algumas empresas do mercado, né, grandes empresas falando de modo geral, desse mercado de tecnologia, estão criando programas de formação, né, ou estão patrocinando associações que desempenhem esse papel, né, que vem com essa ideia de apoiar e investir, talvez, em startups que são fundadas por mulheres, então promovendo um pouco esse protagonismo feminino. E pensando em algo que traz uma diferença também, uma diferenciação entre homens e mulheres, a questão salarial, né? Isso acontece em todas as áreas, infelizmente, aqui no Brasil isso é muito recorrente. O que vocês acham que deve acontecer o que precisa mudar para que a profissional, né, a mulher, ela seja reconhecida por aquilo que ela oferece, né, e não por ser mulher, ela seja já depreciada no começo. Primeiro, então, a Sofia. Sim, é um desastre, não tem jeito de defender qualquer teoria que marque uma diferença entre homem e mulher. Sabe, faz 5 anos me deram um prêmio a mulher em tecnologia, né, na Lisboa, na Web Summit, e eu não queria o prêmio, porque pensei, é como falar a mulher loira, né? Tem que dar um prêmio para elas, porque são meio... Então, eu falei, é ofensivo que você dá como mulher, né? Tem que dar se você acha que meu projeto é o melhor de todos, né? Mas depois, com o tempo, reconheci que a diferença é enorme. Isso irá muito antes do Me Too. Então, tem que aparecer, tem que falar, tem que insistir, tem que fazer um exemplo, tem que falar com meninas. Mas não tem jeito, não, é ridículo, realmente é ridículo. No contrário, eu acho que a mulher às vezes aporta muito mais que o homem, mas pode ser por isso que eles têm medo, né? Eu não sei. E você vê isso mundialmente? Você consegue, né? Porque você não está aqui no Brasil, né? Você é argentina. Sim, é mundial. É mundial, é mundial, um fenômeno mundial. Minha companhia é da UK, é inglesa, né? Mora em Nova York. Todos os lados, sim. E as coisas que as mulheres suportavam faz 10 anos, agora estamos começando a falar dessas coisas, né? Como... uma coisa, mesmo aqui na Wall Street, você acredita um dos mercados mais civilizados do mundo, né? As coisas que faziam as mulheres para ficar no trabalho, diferenças de salário, uma coisa abismal. E agora estão começando a sair todas essas histórias. É incrível. Realmente dá vergonha falar disto, que ainda seja uma... É como quando se discutia o voto feminino. Não tem sentido. É mais ou menos a mesma coisa, né? Infelizmente, a gente tem que trazer esses assuntos à tona, né? Para, quem sabe, um dia a gente exatamente. Mudar, é necessário. Né, é necessário, sim. Isso. Fabiana, fala para a gente também a sua percepção sobre essa questão financeira, o reconhecimento mesmo como mulher, que infelizmente tem essa diferenciação, não tem como. Realmente é uma diferença que existe, e eu acho que quanto mais mulheres, né, estiverem em cargos de liderança e trazendo esse tema, né, para discussão, isso vai fazer com que as coisas fluam de uma melhor maneira, né? Segundo um levantamento que a gente fez
na empresa, em agosto do ano passado, a gente tem em torno de 400 mil mulheres que estão trabalhando ali no setor de tecnologia da informação, né? E então, assim, nós estamos falando de um volume muito grande, né, de mulheres que trabalham voltadas para essa área de tecnologia. Então, a gente tem ali, inclusive, um outro dado, acho que interessante, é dizer que essas mulheres, né, a grande maioria, elas estão entre 25 a 44 anos. Então, nós temos, né, as pessoas que estão realmente ali iniciando a carreira, mulheres que já possuem uma vivência maior nesse mercado. E é importante dizer que realmente isso precisa ser trazido, né, para a discussão, para que essas diferenças sejam cada vez menores, até que é um ponto que a gente consiga trabalhar de forma igualitária, né? A gente tem dados que houve um crescimento ali de 19% no número de mulheres realizando ali, trabalhando com as startups, né? Então, até a Sofia falou das mulheres na programação, que ainda é um número pequeno, né? Há um crescimento, mas ainda é um número pequeno, mas as startups, as mulheres têm também conseguido mais espaço. Por que isso acontece? Eu acho que a mulher é muito empreendedora e tem o espírito, é bem difícil, eu sempre falo, acho, como falei, eu tenho 3 filhos, né? É bem mais difícil formar filhos que fazer uma empresa. Não, é muito mais tudo, por a saúde mental, por o cansaço, por todas as decisões que uno tem que fazer para que essa criança seja uma pessoa de bem, não? Que esteja livre para trabalhar no mundo, que seja uma pessoa boa. É bem mais complicado. Então, eu acho que a mulher começa de pouquinho, às vezes também não tem não querem estar numa coisa corporativa muitas horas porque estão com as crianças. E acho que mas também são bem valientes, né? Tem coragem. Então, isso é o que faz que formam empreendimentos e de golpe precisa crescer e começam a poner muita energia. E quando uma mulher passa rompiente, né? Quando uma mulher progressa, não tem ninguém que pode parar ela, porque não para, né? Porque é tão difícil começar que uma vez que o projeto começa a funcionar, a mulher em geral, tem muito sucesso. Fabiana? Realmente, acho que as mulheres conseguem ali lidar com vários fatores, né, ao mesmo tempo, a questão dos filhos, da família, do trabalho, enfim. Então, acho que realmente isso é muito importante. E a gente, né, como eu comentei, esses dados de agosto de 2020, que a gente vê realmente a quantidade de mulheres que estão trabalhando nesse segmento. A gente entende também, por exemplo, que são ali, a gente tem em torno de 60% de mulheres que são da classe AB, então que trabalham com essa parte de tecnologia, mas existe toda uma outra parte, né, de mulheres que estão começando a empreender e que também estão nessa luta diária, né? Então, realmente é uma luta diária para fazer isso acontecer. Vamos falar um pouquinho agora sobre as mulheres em cargos de chefia, porque se a contratação delas, né, já é um grande desafio, chegar a um cargo de chefia, aí é mais complicado ainda. Conta um pouquinho para a gente, porque a trajetória de vocês também levou a isso, né? A um cargo ali de responsabilidade, como que foi chegar nesse lugar? Sofia? Sim, para mim o mais difícil foi. Sempre temos uma coisa, as mulheres, de consensuar, de ser super. Não? E às vezes, quando tem que funcionar a um nível de chefia, tem que ser um pouquinho mais agressiva. Agressiva no sentido. Não deixar que e um sente culpa, né? Como que eu deveria falar isso, mas não vou falar porque eu acho que nós temos que ir para frente e defender os direitos de uma maneira bem lógica e
obviamente com muito trabalho, muita formação, mas não deixar que ninguém dirija as nossas vidas. Bom, em relação às mulheres em cargos de chefia, a gente tem visto, né, grandes nomes hoje assumindo grandes companhias na parte de digital, de tecnologia, de redes sociais, inclusive. Então, grandes mulheres vêm se posicionando no mercado e acho que isso é muito importante para que a gente incentive outras mulheres a estarem nesse mesmo caminho. Como eu mencionei no começo da nossa conversa, dentro da companhia que eu trabalho, né, que existe esse grupo de mulheres profissionais, a gente tem como objetivo de sempre incentivar e trazer outras pessoas de fora da companhia para falar sobre as suas experiências e dividir esse tipo de situação e conhecimento com a gente. Então, acho que cada vez mais a gente vai conseguir enxergar dentro das nossas empresas e vamos trabalhar sempre, acho que para isso, para trazer mais mulheres para esse mercado de finanças, de tecnologia, a parte de notícias, né, jornalismo e assim por diante. Uhum. E o que precisa para ter sucesso nessa área de tecnologia? Principalmente porque a gente sabe que a tecnologia parece que muda de um ano para o outro, os celulares ficam obsoletos, os programas já também passaram, tem coisa nova. Como se manter, então? Como se manter e como se destacar? Sofia. Sim, então, obviamente, uma capacidade de adaptação, mas também estar sempre um pouco na frente, né? Estar, não chegar tarde, né? Essa é a maneira de se destacar. E às vezes isso implica, por o timing, que tem que esperar um pouco até que o produto ou o serviço tenha um verdadeiro sucesso, né? Mas quanto você aguenta nesse espaço, sendo o primeiro, oferecendo esse serviço, o que vai marcar também é ser o mais importante, né? Ser o primeiro em Latinoamérica ou ser o primeiro que implementou uma tecnologia. Eu acho para mim que isso é fazer como uma direção e, obviamente, ter as melhores. Eu trabalho sempre com pessoas que são melhores que a gente, ou seja, que eu tenho muito que aprender delas, né? Então, essa é uma maneira de sempre estar para frente na tecnologia ou em qualquer área que você faça. Fabiana? Realmente, acho que a questão, né, é a gente sempre buscar conhecimento, estarmos antenados com tudo que vem acontecendo, né, no mercado como um todo, não somente no nosso mercado de tecnologia, mas o que está acontecendo no mundo, né, e como a gente pode sempre se atualizar. Acho que esse é um ponto muito importante que a Sofia também trouxe, a questão de você trabalhar com pessoas, né, sempre qualificadas e que estão ali disponíveis a compartilharem conhecimento. Eu tenho a sorte de trabalhar com uma equipe incrível, que eu acho que, inclusive, é uma equipe somente de mulheres, e eu acho que é muito legal porque cada uma tem o seu ponto mais forte, tem as suas qualidades, aonde se destaca um pouco mais, e acho que isso faz a total diferença para a gente, porque a gente consegue agregar nesse grupo e trazer sempre uma visão diferente, né? Então, acho que é muito importante buscar sempre conhecimento. Acho que uma outra análise que a gente fez recentemente, olhando mais para o comportamento das mulheres, principalmente na plataforma Twitter, a gente analisou ali em torno de 96 mulheres que estão trabalhando nessa área de tecnologia, que falam sobre tecnologia, e a gente descobriu, por exemplo, que a grande maioria delas estavam falando e possuem interesse em política internacional. Então, né, recentemente, na última semana, principalmente, a gente viu ali uma questão relacionada às eleições no Peru, onde a gente tem ali 2 mulheres. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Não somente falar da tecnologia, desse mundo que a gente vive, mas ter um conhecimento e estar trabalhando, né, com todos esses outros pontos. Então, isso eu acho que é muito enriquecedor para a gente. Fabiana, você trouxe alguns dados para nós de pesquisas. O que mais vocês levantaram, então, de informações sobre
a mulher, a tecnologia, a mulher que está no mercado tecnológico? O que mais vocês têm aí na manga? Continuando sobre esse mesmo estudo que a gente fez dessas mulheres, principalmente na plataforma de Twitter, a gente vê ali que as principais profissões são mulheres que estão trabalhando com desenvolvimento de software e com tecnologia. A gente tem ali quase 40% em relação, né, à base que nós analisamos. Tem uma grande porcentagem das mulheres que trabalham com essa parte de ciência de dados, com pesquisa. Uma outra grande parte de mulheres que trabalham nessa parte de vendas, de marketing, de relações públicas. E o que é legal entender também é que essas mulheres possuem interesses diversos, né? Então, eu comentei essa questão de política internacional, mas, obviamente, quando a gente olha para esse grupo, inclusive, que a gente esteve analisando, a gente tem ali 100% delas falando e tendo interesse sobre tecnologia, mas a gente tem ali um grande interesse em ciências, inclusive sobre ambiente, né? Sobre viagens. Um outro ponto muito interessante é a questão de animais, né, de pets. Então, acho que a gente tem ali, dentro desse ano pandêmico também, a Sofia comentou muito a questão dos filhos, mas acho que a gente tem também a forma como a gente passou a conviver muito, né, com os animais de estimação e etc. Então, isso é muito legal. Um outro ponto, acho que muito importante, de um outro estudo que a Comscore também disponibilizou para o mercado, falando sobre o mercado do ambiente de gamers, né? Daquelas pessoas que jogam ali no online e que estão, que possuem interesse em games, em jogos de aplicativos, enfim. Então, quando a gente olha para esse mercado, a gente tem ali 49% são mulheres, enquanto 51% são homens, né? Então, acho que a gente tem ali aquela imaginação de que ele é um universo muito mais masculino quando eu tô falando de games, né, por exemplo. Mas não é muito bem isso, né? A gente vê que existe ali uma equiparidade entre os gêneros, né? Quando a gente fala desses jogadores online. E acho que também é interessante a gente ressaltar que a gente enxerga que mulheres com mais de 35 anos são aquelas que estão consumindo mais tempo nos jogos online, enquanto os homens com mais ou menos ali um pouco mais de 45 mais estão consumindo mais tempo. E acho que um outro ponto interessante também que a gente traz é que, sendo os homens ou as mulheres, mas nesse ambiente que a gente pensa ser muito masculino, essa penetração de mulheres é muito alta. E a gente tem também a questão de que as pessoas que desse estudo ocupam cargos de direção ou de alta diretoria, né? Então é mais um dado interessante para a gente, e eu acho que acaba sendo uma quebra de paradigma, né? Surgem ali inúmeras oportunidades, inclusive para a indústria, né? É isso que eu queria até que você falasse um pouquinho dessas pesquisas, porque qual o objetivo delas, né? Então, claro que, né, tem essa análise do perfil feminino, masculino, isso tem a ver também com o consumo, mas fala um pouquinho para a gente esses resultados, né, dessas pesquisas, o que pode ajudar o mercado? Exatamente, acho que esse é o ponto, né? Como ajudar o mercado. Então, todos esses estudos e esses levantamentos que a gente faz é exatamente isso, é trazer informação, compartilhar dados e entender como os anunciantes podem, né, se posicionar, como as empresas de tecnologia podem se posicionar e entender qual é o comportamento do usuário de modo geral, talvez, né, focando inclusive nas mulheres. Se a gente for olhar, por exemplo, quando eu falo de dados de comportamento ali de consumo multiplataforma, né, então sendo por desktop ou por mobile, a gente tem uma divisão ali quase 50% dos acessos, mas como eu tinha comentado, as mulheres gastam muito mais tempo no consumo ali, né? Quando a gente olha para um consumo um pouco mais móvel, então exclusivamente ali de celulares, a gente tem uma maior incidência das mulheres. Então as mulheres são mais digitais quando eu estou falando do acesso por celulares ou por tablets, e inclusive continuam gastando mais tempo do que os homens nessa mesma questão. Então as mulheres são muito engajadas nessa parte de digital. E aí a gente traz, então, esses dados, essas pesquisas para o mercado. Acho que um outro
ponto importante, né, que eu havia comentado sobre as mulheres que trabalham ali, a gente tem em torno de 400 mil mulheres, isso dentro do universo de pesquisa que a gente mediu, que trabalham nessa parte de tecnologia da informação, e é legal a gente saber a afinidade com o que essas mulheres possuem, né? Então, quando a gente olha para alguns sites de moda, grandes players ali do mercado de e-commerce, então as mulheres estão consumindo conteúdo, sites de moda, mas elas também estão consumindo redes sociais que são mais voltadas para a parte ali de fotografia, estão consumindo muita música, né, possuem muita afinidade com players de música, tem ali, né, a faixa etária dos 25 aos 34 anos, são mais ou menos quase 40% ali das mulheres que estão acessando, com esse comportamento, né, de trabalhar, de terem declarado que trabalham na área de tecnologia da informação. E aí a gente vê principalmente ali que os grandes players, né, de redes sociais são os que possuem maior alcance entre essas mulheres. Então, pelo menos 80% desse grupo que nós analisamos possuem grande afinidade e acessam essas redes, né? Redes de consumo de vídeo ou redes sociais de modo geral. Então, esse é um comportamento que a gente enxerga bastante. Além disso, também estão consumindo ali portais de notícias, né? Então, os grandes portais, as pessoas, as mulheres especialmente, estão se debruçando sobre esses temas. Sofia, dentro de todos esses dados, né, que a Fabiana trouxe para a gente, então o consumo da mulher na parte tecnológica, isso pode incentivar também para que outras mulheres acabem atuando nessa área. Hoje tem muitas mulheres que lidam, por exemplo, com o e-commerce, né, algo que era tão difícil, tão distante, mas que já dominam de uma forma muito tranquila. E a gente vê a criançada também, né? Muitas meninas envolvidas com a tecnologia, jogos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, uma coisa que é impressionante é quando você procura qualquer coisa na Google ou no buscador, tem uma explicação muito boa. Então, se você acha que não é boa na tecnologia, que não sabe como comprar, que não sabe, tem que pôr. Como faço, assim, a pergunta bem fácil, né? Como faço para, não sei, comprar comida por supermercado, ou roupa, ou isso, ou tem explicação de tudo, porque a tecnologia não solamente aumentou no nível de serviço, aumentou na simplificação da informação para o público geral. Então, isso às vezes não tem medo, porque o começo da tecnologia era um pouco como para nerds, não? Como para umas pessoas muito tecnológicas. Hoje é impressionante. Se você tem ganas de começar a estar na tecnologia, tem o meio, com certeza, e que dá a tecnologia mesma. Uhum. Eu até pensava que quando eu estava ali com os meus 10, 12 anos, 13, o que era me ofertado de cursos, por exemplo, era a questão de usar as ferramentas básicas do computador, porque nem a internet a gente tinha acesso, né? Estou me denunciando, Claro. né? Eu não tinha acesso à internet. Então, nós fazíamos ali o curso de computação, datilografia, secretariado, era o que nos era ofertado. Agora, minha filha, por exemplo, tem 12 anos, e ela vai começar a fazer um curso totalmente tecnológico de criação de games, criação de vídeos, edição, Photoshop, algo que para mim era bem distante à minha época, né? Impossível. E eu já vejo que a facilidade para ela para lidar com isso é muito maior do que para mim. Esse então é o caminho, até para as meninas já começarem ali a conhecer esse mundo, gostando, já se especializar e entrar nesse mercado que hoje, nesse período de pandemia, foi um mercado que cresceu, né? Enquanto outros diminuíram, sofreram, tecnologia cresceu.
Você acha isso? Não só isso, sim, não só na pandemia, obviamente aí se marcou a diferença mais grande e o crescimento, o incremento foi enorme, mas a tendência é exponencial. Então, nos próximos 20 anos, vamos ver ainda mais crescimento de maneira potenciada, não é? Então, não é só agora e essa circunstância que é um pouco excepcional, sino que foi o começo de uma coisa que, bom, falam de singularity, né? Singularity Revolution, é uma revolução da tecnologia que estamos todos vivendo e não tem que pertencer no mundo tecnológico para estar olhando o que está acontecendo e que vai mudar a vida de todos e de uma maneira muito, muito, muito drástica. Eu acho que para bom, porque tem com isso vem a possibilidade de viver mais anos, de ter mais saúde, muita, muita, muita coisa, né? É como tudo, tem que é como uma administra esses tempos, essa tecnologia, etc., onde está o jeito, né? Mas a tecnologia em si está trabalhando hoje para que o ser humano seja uma pessoa melhor, com mais saúde, como falei, com vida mais comprida, todas as coisas que são o desejável como espécie, né? Fabiana, a sua percepção disso, né? Essa mudança que a gente vive nos últimos anos, em especial nesse último ano e meio, em relação à tecnologia, aos cursos ofertados, às meninas também já interessadas nessas áreas. Exatamente, acho que complementando, inclusive, o que a Sofia estava falando, se a gente for olhar um pouco mais para essa parte de dados, em abril, por exemplo, desse ano, de 2021, a gente tem uma diferença ali de quase 15 milhões de mulheres a mais que estão acessando a categoria de saúde do que os homens. Né? Então, ela é uma categoria com muito engajamento das mulheres. Então, realmente existe essa questão, talvez, da saúde mental, inclusive nesse período pandêmico que estamos vivendo. E existem outras categorias que chamam a nossa atenção. A outra categoria que eu gostaria de citar é realmente a de educação. Né? Então, é outro ponto que a gente vê ali que existe em torno de 12 milhões de mulheres que estão acessando a mais do que os homens. Então, eu tenho em torno quase de 45 milhões de mulheres que, em abril desse ano, consumiram conteúdo de educação, também consumiram conteúdo relacionado a temas de governo, por exemplo. Então, é exatamente isso, né? E foi um período que os cursos online, né, ajudaram muito, né? Ajudaram tanto a manter a sanidade, né, nesse período, e também foi uma oportunidade. Muitas pessoas conseguiram ali, pelo menos iniciar uma universidade, viram que é possível fazer à distância, outros cursos que achavam impossível ali de se fazer, também conseguiram. Vocês percebem isso? Que essa tecnologia veio também para mudar a vida da mulher, né, profissionalmente, dar oportunidades para que ela se especialize na área dela, tenha outros cursos ou até mude de carreira? Claro, porque, como falávamos antes, é uma oportunidade de. A mulher o que tem é que tem muitas coisas no mesmo tempo, né? Tem que ser, eu sempre falo, tem que ser como um mago, né? Um pouco aqui, um pouco e não pode deixar um pouquinho essa, mas tem que começar com essa e voltar para essa. Está todo o tempo fazendo isso, né? A tecnologia facilita todo esse processo, faz que seja muito, muito, muito mais eficiente o mundo. Então, sim, com certeza isso tem consequência na vida da mulher. Fabiana, o que você vê como o que tem para o futuro, né? Eu falei agora dos cursos, você falou, trouxe vários dados de consumo de informação no geral. O que a gente espera, então, desse futuro? Como que vocês veem, já que com tantas pesquisas também há uma projeção, né? Com certeza. Eu acho que esse comportamento, né, que esses comportamentos, na verdade, que a gente adquiriu nesse último ano,
dentro da pandemia são comportamentos que vieram para ficar. Então, segundo alguns estudos que nós fizemos no decorrer desse último ano, a gente entende ali que as compras online, né, de supermercado mesmo, abastecer a casa, como a Sofia comentou no início da nossa conversa, é um comportamento que, se a gente for olhar para essa parte de e-commerce, ele cresceu muito, né? Então, não somente falando da parte de compra de roupas e acessórios e etc., mas realmente de como a gente passou a entender o comportamento de casa, fazer compras de supermercado. Então, essa questão do homeschooling, então a categoria de educação que apresentou esse crescimento exponencial, as redes sociais também que continuam a crescer. Então, as pessoas estão, né, trabalhando de casa, estão mais conectados porque precisam disso. A gente sabe que, né, as plataformas para as reuniões são outra categoria que cresceu muito, né, desse tipo de serviço. Então, acho que são comportamentos que a gente teve que se adaptar. A gente trouxe isso para o nosso dia a dia e que muito provavelmente quando a gente voltar ali para uma nova realidade no futuro próximo, eu espero, mas eu acredito que são comportamentos que a gente vai manter. Então, continuar com estudos talvez à distância, porque a gente percebeu que isso funciona, que a gente conseguiu se adaptar com isso. Talvez a forma de voltar a trabalhar no escritório, as reuniões que a gente consegue fazer de forma online. Então, todos esses comportamentos, a busca pela questão da saúde física e mental dentro desse período todo. Então, todos esses comportamentos, pelo que a gente tem analisado dentro da Comscore, são tendências que devem continuar nos próximos anos. Ok, eu vou dar então um tempinho para as considerações finais de cada uma, porque a gente está chegando ao final do programa. Então, primeiro, Sofia Gancedo, muito obrigada pela sua participação e considerações finais. Tem um caminho muito, muito, muito aberto para a intervenção da mulher hoje na tecnologia. Tem muitas oportunidades, tanto como usuário ou como pessoa que provê a tecnologia, que faz e que está mudando o mundo para que seja mais eficiente para todos. Então, é só pegar a oportunidade, isso é a mensagem. Eu não gosto de ver a mulher como uma vítima, eu gosto de ver a mulher como uma protagonista que por muito tempo não tive oportunidade, mas que agora depende de cada uma o lugar que quer ter no mundo da tecnologia em especial e no mundo em geral. Ok, também agradeço a participação de Fabiana Ucos, que é gerente de atendimento ao cliente. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Concordo super com o que a Sofia falou, é realmente isso, a gente tem que estar num posicionamento de protagonismo e acho que a gente precisa trabalhar para que a gente tenha um mundo como ele deveria ser, né? Como a gente espera que ele seja, que as mulheres estejam sempre à frente, compartilhando conhecimento, a gente precisa disso e eu acredito que esse é o futuro e para onde a gente deve trilhar os nossos caminhos. Ok, muito obrigada então pela participação de vocês, dividir com a gente, né, esse conhecimento. O programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.